Então, na semana passada, nós vimos um panorama, né? Abrimos um leque sobre a necessidade de um estudo bíblico sistemático e, e não apenas sistemático, mas disciplinado mesmo, né? Com foco, com determinação. Como eu disse a vocês na aula passada, eu acho que já passou o tempo de termos a Bíblia só como uma função devocional. O tempo é de muita guerra, de muita necessidade de ferramentas e de entendimentos e de compreensão mesmo, né, daquilo que o Senhor espera de nós. E eu trouxe hoje o método de estudo bíblico por mapeamento, um método que eu desenvolvi a partir de uma ideia, né, uma ideia inicial que eu vi. E depois fui trabalhando, aprimorando, e vocês vão perceber que no método de mapeamento nós usamos praticamente todos os métodos mais comuns que nós vimos na aula passada. E nesse primeiro momento de aula a gente vai ver o método, como ele funciona, quais são o passo a passo, e no segundo momento eu vou passar para vocês o mapeamento de um versículo. Na aula seguinte, a gente vai trabalhar o mapeamento de biografia e aí eu estou ainda decidindo qual é o outro tópico, para vocês terem uma ideia. Na apresentação do estudo, você tem pronto, né? Você tem uma ideia de como ele funciona, tá bom? Vamos lá. Abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Isso precisa ser um desafio para nós que nos que abrimos nosso coração a caminhar num conhecimento mais aprofundado das Escrituras. Quando a gente decide colocar mesmo o coração diante do Senhor para que Ele nos fale, que Ele traga para nós visão clara daquilo que Ele tem, vou dizer a você que 100% das vezes os nossos olhos são abertos? Claro que não. Mas grande parte do tempo a gente percebe com muita mais clareza. E isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós colocamos em prática tudo aquilo que está ao nosso dispor, mas o nosso coração precisa estar aberto para que o Senhor abra os nossos olhos, né? Para que Ele realmente tire as escamas, para que nós possamos ver com mais clareza aquilo que às vezes parece-nos tão corriqueiro, tão natural. Ah, isso a gente sabe de có e salteado, como se costuma dizer. E quanta riqueza, quantas maravilhas estão dentro do livro sagrado. No método de mapeamento bíblico, nós temos 7 passos, tá? Cada uma desses passos, ele carrega, cada passo desse método carrega uma força de acréscimo. Então, todos os passos te conduzem ao item 6, que é a aplicação. Porque o que você vai fazer ao estudar a Bíblia? Você vai buscar respostas, você vai buscar esclarecimentos, você vai buscar direção, consolo, você vai ter há uma razão. Porque o que é estudar a Bíblia? É se assentar para conversar com Deus. O Senhor fala comigo e com você através da Bíblia. É o caminho, é a carta de amor do nosso amado. É a carta de amor do Senhor para os seus filhos. Então, quando nós nos propomos a ler esse documento, quando nós nos propomos a mergulhar nesta carta de amor do Senhor para nós estamos querendo ouvi-lo, né? Dentro das circunstâncias que nos cercam. Lembra que eu falei com vocês que nesses últimos dias, né, eu estou lendo Filipenses? Então, eu vou, já li, leio, paro, medito, vejo aqui, ali. Por quê? Porque é um momento da minha vida que eu preciso
entender que a alegria do Senhor não depende de circunstâncias. A alegria do Senhor não está atrelado a nada, está atrelado ao fato de que Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, e que tudo nós dependemos e descansamos nele. Esta é uma verdade que precisa, neste momento da minha vida, ser solidificada. Por isso que eu vou lá, e os 4 capítulos de Filipenses, todos os dias, no meu tempo devocional, eu leio. Por quê? É um tempo onde esta verdade precisa ser solidificada. Então, quando nós estamos entendendo isso, que estar estudando a palavra de Deus é estar ouvindo o coração de Deus para nós, muda toda a perspectiva e muda todo momento. Todo aquele momento se torna muito mais, não apenas afetivamente, né? Não apenas emocionalmente, mas também prático. É uma coisa prática, é um momento didático para a gente. Aquela conversa com o Senhor. Naturalmente que você deve sempre, ao começar a fazer o seu tempo devocional, começar com uma oração, né? Ali, uma oração rapidinha, uma oração pontual. Senhor, aqui estou abrindo a tua palavra, eu estou entrando em contato com o Senhor, porque a oração, gente, principalmente nesse momento, ela estabelece o limite do sagrado. Sabe? É como você, o portão do sagrado é aberto. Inicia-se um momento de culto, inicia-se um momento na presença do Altíssimo. É isso que a oração faz. A oração, ela dá esse time, né? Ele mostra essa verdade. Então, é importante começar e também quando você fechar o seu tempo devocional, agradeça ao Senhor por esse momento, né, específico e especial que ele deu para você. Escolha o texto. A escolha do texto deve prioritariamente estar ligada à sua necessidade do momento. Como você não está lendo a Bíblia de forma devocional, como você está estudando a Bíblia, que ela tem uma resposta específica. E a gente viu no método, nos métodos, todos os métodos que trabalham, esta necessidade de você buscar uma resposta, então você vai encontrar ajuda específica na, no Dr. Google, por exemplo. Né? Se você está vivendo um momento de decisão, tá? Você precisa tomar uma posição, tomar. Final de ano, né? A gente tem sempre aquela coisa: o que que o senhor espera de mim, para mim, no próximo ano, né? O que o senhor tem para mim no próximo ano, né? Então, quando a gente para e mergulha nisso, naquilo que no nosso momento está, nós temos mais objetividade no nosso estudo. Então, a escolha do texto, do versículo, do relato, da parábola, da biografia, precisa ter um caminho. Não é uma coisa aleatória. Eu vou abrir aqui e ler um negocinho. Não, não, não é, né? Acho que a gente precisa entender que nós já passamos dessa fase de abrir a Bíblia para ver o negocinho que Deus tem para nós, né? Depois você vai fazer a leitura. A leitura no método de mapeamento é um ponto muito importante. Tá? Você deve ler prioritariamente por 5 vezes. Se o texto for um texto longo, faça isso com cuidado e sempre tendo em mente o seguinte: não há pressa para se estudar a palavra. Você não tem que terminar tudo naquele dia. Você pode passar, se você só tem 15 minutos priorizados ali, não, esses 15 minutos é o que eu tenho. Então, provavelmente, se você escolher uma biografia, você vai ter que distribuir por uma semana, 2 semanas, a leitura do texto que você vai trabalhar. Mas precisa ler com atenção.
Quando você está mapeando um versículo, aí você, num dia só, você faz essa leitura. Em voz audível, preferencialmente, para que você ouça, né? Isso ajuda o seu cérebro a pontuar com mais atenção. Se o texto é conhecido, principalmente se o texto é conhecido, leia, né? Leia. Abre ali e leia. Não sei se você sabe, mas o judeu nunca fala, não, nunca usa o texto bíblico de cor. Eles leem no qualquer texto. Eles têm a preocupação de ler. E isso é muito importante. Então, você leia com atenção, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Quando você terminar de ler por cinco vezes, em atenção e de forma audível, seguramente o seu cérebro receberá uma informação. Preciso dar atenção ao que esse cara, essa mulher está lendo. Ela está precisando que eu esteja atento. Né? Muito interessante. Gente, microfone. Sim, sim. Deixa eu ver quem é aí. Ok, já fechou. O quarto tópico também é um tópico muito importante. Nós vamos fazer uma imersão literária. A gente vai ler o texto, né? Ah, ler e prestar atenção no que você está lendo. Né? Em que sentido? Duas áreas prioritariamente: os verbos e as conjunções. Outros aspectos são importantes, mas eu tenho percebido que se você entender bem esses dois aspectos literários, você vai entender, conseguir interpretar o texto bem. Os substantivos, né? As palavras, não apenas os substantivos, mas os adjetivos, as palavras que constroem o texto, os verbos e as conjunções. Na prática, vocês vão ver isso, tá bom? Depois você vai fazer uma imersão cultural. Você vai conhecer o pano de fundo daquele momento da escritura que você está lendo, tá? E isso é fundamental. Por quê? Porque eu só vou entender muito do que está escrito se eu entender o momento histórico e cultural que aquele texto foi escrito, né? Por exemplo, a carta aos Filipenses. Por que que a carta aos Filipenses ela recebe uma força, uma importância muito grande quando eu sei o que aconteceu em Filipos com Paulo? Do que Paulo está falando quando ele diz assim: dou graças a Deus todas as vezes que me recordo de vocês. De que coisas Paulo recorda? O que aconteceu em Filipos? Esse conhecimento te dá uma outra visão da carta de Paulo, porque nas viagens de Paulo, no caminho missional de Paulo, Filipos tem uma parada violenta, foi quando ele foi aprisionado, ele foi sofrer o martírio mesmo, ele foi penalizado, preso ao tronco, ele e Silas, de forma injusta. E o Senhor faz um terremoto e acontece toda a história que eu e você conhecemos. Paulo está dizendo que quando ele se lembra destas coisas que aconteceram lá, mas ele vai se lembrar também da primeira igreja na Europa que foi formada. Então, quando isso acontece, o coração dele enche de alegria. Saber que a igreja de Filipe é a primeira igreja europeia, é abertura para um outro universo, para um outro mundo. Né? Paulo sai da Ásia Menor e entra na Macedônia, e o Senhor estabelece na Macedônia o seu reino ali, através de um grupo que nem formação judaica forte tinha. O grupo de judeus em Filipos era
mínimo, eles não tinham 10 famílias para fundar uma sinagoga. Eles se reuniam, aos poucos judeus que se reuniam para adorar o Senhor, eles não tinham nem força para formar uma legal, que precisavam de 10 famílias, 10 homens com suas famílias para formar uma sinagoga. Este conhecimento faz com que eu leia a carta aos Filipenses com uma outra força, com uma outra visão, né? E a aplicação. Depois que eu faço esse mergulho no texto, aí eu vou poder tirar dali aquilo que o Senhor tem para mim. E a gente fecha com uma oração. Então vamos analisar ponto a ponto. Já vimos sobre oração, ela precisa ser sincera. A escolha do texto. Objetividade e precisão, tendo em vista as suas necessidades do momento. Use, se necessário, uma concordância bíblica na escolha do tema. Tá? Ah, hoje, com o Google, você tem uma concordância bíblica física, muitas Bíblias trazem uma pequena concordância, mas a gente tem uma ferramenta fantástica, que é a internet. Então, se você colocar o tema ali, vem uma enxurrada de versículos e de informações a respeito daquele tema, né? Trabalhe com a versão bíblica que está usando no momento. A escolha da versão, gente, é um ponto que eu acho que até falei na semana passada, mas eu vou repetir. É uma coisa importante. Nós temos muitas e boas versões. Mas volto a insistir, falei para vocês e vou reforçar hoje. Tenham atenção na equipe de edição, quem faz os editores. Esse pessoal é que você precisa saber a origem deles, tá? Porque a forma como o texto é construído é trabalhado, é traduzido, é trabalhado em cima de, de uma equipe que trabalha, né, que faz aquele trabalho técnico. Então, a gente precisa saber a seriedade desse pessoal, a validade deste pessoal. E essa validade é dada pela a maioria, de aceitação e reconhecimento desses biblicistas. Tá? Quanto mais próxima, as versões mais próximas à linguagem moderna, é melhor. Porque a Bíblia ela tem uma linguagem nobre, muito nobre, de um nível bem alto. As versões mais antigas, a revista e atualizada, a revista e corrigida, as Almeidas, revista e corrigida, revista e atualizada, elas têm uma linguagem muito alta. Então, quanto mais próximo da linguagem atual, melhor. Não estou falando necessariamente na linguagem de hoje, mas nós temos textos muito bons. A nova versão transformadora é muito boa. Eu estou lendo agora a nova Bíblia Viva, que é também uma versão muito boa. Agora, aquela versão que você gosta de ler, isso é importante. Mas é importante também que você leia outras versões, tá? Porque a gente tem uma tendência a ficar muito presa numa versão e outras versões podem abrir mais a sua, mente. Como eu já disse a vocês, leia pausadamente por 5 vezes. Vamos lá. A imersão literária. Agora eu quero sua atenção. Observe as palavras e tenha certeza que entende plenamente os seus significados. Não ache que você saiba. A nossa riqueza, nosso vocabulário, ele é extremamente rico. E muitas vezes uma palavra parece
com outra, né? Ela parece que ela está no montinho de sinônimos daquela palavra e perde-se muito do sentido, porque às vezes aquilo que a gente entende não tenha a completude, ou tenha todo o significado, a amplidão do significado. Né? Principalmente, gente, porque a gente lê a Bíblia, então tem uma linguagem mais culta, tem palavras que a gente acha que sabe que significa, mas necessariamente não é aquele significado, e outras que a gente pensa que sabe. O que que eu faço de forma geral? Se a palavra é muito minha conhecida, eu deixo. Mas se eu acho que pode ter que tem alguma coisa a mais, eu vou nela. É. Aí eu marco os substantivos ou às vezes adjetivos para que eu entenda claramente o seu significado. Por hábito, eu faço isso, mesmo que eu saiba com clareza, acredite que saiba com clareza, mas se aquela palavra tem um significado muito importante, eu quero lá no dicionário e eu vou identificar todas as possibilidades que aquela palavra traz para mim. Se você se recorda, o dicionário dificilmente tem uma definição única. Tem várias palavras que trazem significado à palavra que a gente está buscando. Grife os verbos. Os verbos são muito importantes. Por quê? O verbo é a ação do texto. É o que eu preciso fazer, é o que eu preciso não fazer. É a ação, né? É o que se espera, é a reação do aprendizado. Eu vou construir a minha obediência em cima dos verbos que vão trazer para mim um direcionamento, uma ação. E as conjunções, elas ligam ideias, né? Elas ligam as orações com ideias que podem ser, para serem compreendidas, é muito importante que eu entenda qual foi aquela ligação? Porque uma conjunção pode trazer uma explicação, pode trazer um contraponto, pode trazer uma afirmação, pode somar um entendimento, somar um contexto, e a gente precisa desses recursos. Não ache que isso vai te dar trabalho de sobra. Eu não sei mais nem o que é conjunção, tem 300 anos que eu estudei. Eu vou repetir. O que eu gostaria, ao terminar esse tempo de estudando metodologia bíblica com vocês, é que vocês aprendessem a valorizar esse tempo de estudo com mais qualidade possível, sem angústia do tempo, sem a angústia da prestação de contas dos 3 capítulos por dia. Isso é leitura devocional, gente. Quem faz isso anos a fio, tem pessoas que já leram a Bíblia 20 vezes. Se ler a Bíblia de forma devocional fosse suficiente para nos manter em pé, quem leu a Bíblia 20 vezes nem pecava mais. Né? Então, é válido, a leitura devocional é válida, perfeitamente válida. A palavra de Deus tem que entrar no nosso coração, tem que mergulhar no nosso coração, a gente tem que se encher dela. Né? Mas buscar na palavra a nossa solidez de fé é o desafio de um método de estudo bíblico. É para isso que nós precisamos ter esse entendimento. A gente vai fazer isso todo dia? Naturalmente que não. Mas pelo menos 2 vezes por semana, até 3 vezes por semana. E se você tem tempo, todo dia. Né? Você pode ficar numa parábola, você pode ficar numa biografia,
2, 3, 4 semanas, mas quando você terminar, você conhece o que está ali para aquele seu momento. Eu vou dizer uma coisa para você: se daqui a 2 anos você quiser mapear novamente, aconteceu comigo recentemente. Há um ano, mais ou menos, um ano e meio atrás, eu fiz o mapeamento de Noemi e Ruth. As meninas que caminham comigo na sala virtual se lembram que a gente fez esse estudo da história de Noemi. Mas recentemente eu precisei falar sobre Noemi novamente, era uma situação que trazia Noemi à tona. Aí eu fui nas minhas anotações e eu vou dizer para você, eu fiz um mapeamento muito bem feito. A gente vai, vou dar Noemi e Ruth amanhã, semana que vem, acho que vai ser bom. Aí vocês vão ver como eu fiz um mapeamento muito bem feito. Mas quando eu fui rever agora, tinha coisa nova para o Senhor falar para o meu coração. É? Tinha coisa nova. Eu vi o que eu não tinha visto. Na leitura, quando eu fui fazendo a leitura do mapeamento, eu fui vendo, olha um toque aqui. Olha ali que eu não tinha, naquele momento, não era o papo de Deus comigo, sabe? Porque é isso que você tem que entender. Estudar a Bíblia é se assentar para conversar com o Senhor. E a gente conversa com o Senhor aquilo que daqui está na hora de conversar. É o que está brotando, é o que está na necessidade da hora. É? Então, há essa verdade. Tira da sua cabeça que estudar a Bíblia tem que ser rápido, tem que ser para ontem. Não é. Você pode ficar muito tempo no mesmo texto, até que você entenda que aquilo que o Senhor quer conversar com você chegou até o seu coração. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de palavras, né? De palavras que precisam ser compreendidas. O Espírito do Senhor é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Quando você lê esquadrinha, você acha que sabe ou imagina que sabe. É. Então, esquadrinhar é prestar atenção, é fazer com atenção. Mas quando você vai lá, você vai ver que esse verbo tem uma força muito maior que só prestar atenção ou só ver os detalhes. Pleiteia a minha causa e vivifica-me segundo a tua palavra. Pleitear, vivificar. O que significa isso? Como é que eu vou colocar em ação um verbo que eu não sei o que significa? De verdade. Né? E esse último aqui eu coloco mesmo para provocar você mesmo. A saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos, para os coscorões ázimos e para as sertãs, e para o tostado e para todo peso e medida. Isso é Almeida, revista e corrigida. Eu duvido que você saiba que seja coscorões. A gente imagina sertãs, então, né? E a gente lê e acha que leu e entende. É alguma coisa que levaram para o altar como oferta, né? Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, seguramente, pelo alto nível do vocabulário bíblico, tem muita coisa que a gente passa por cima e acha que sabe. Então, esteja atenta a isso. Mesmo que você, na imersão literária, mesmo que você tenha certeza que sabe, é bom, se é importante aquela palavra, é importante aquele verbo, então que você tenha segurança do que ele significa. Aqui eu coloquei alguns tipos, né? Você vai encontrar esses gráficos, há uns montes na internet. Só coloquei aqui o tipos de 5 tipos de conjunções. A conjunção é aquela palavrinha que reúne.
as duas orações, que normalmente a segunda oração explica, completa, responde a primeira, né? Então, nós temos as conjunções aditivas, onde uma ideia é somada a outra ideia. Gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito, né? Quando nós colocamos desta forma, peraí, gente. Adversativas, alternativas, conclusivas. Eu mudei esse quadro e eu não estou gostando muito dele, não. Achei que esse ficaria melhor, mas eu vou refazer e vou mandar o outro que está melhor, mais claro, que eu tô achando essa aditiva aí meio estranha. Mas o que que de fato as conjunções trazem para nós? Elas ligam. Vejam aqui, por exemplo, justificados, portanto, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos uma ligação conclusiva. Se nós fomos justificados, então, em conclusão desta justificação pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Então, nós temos aqui uma conjunção explicativa. Por que rios de água correm dos meus olhos? A explicação é: não guardam a tua lei. Depois nós temos uma imersão cultural. Na imersão cultural é muito importante que você aprenda a usar o Google e procure informações sobre o tempo cultural do texto. Está trabalhando no Velho Testamento? Então você vai procurar a vivência cultural do judaísmo, né? Então tá, é o texto lá, você está estudando, vai fazer a biografia de Davi. Então, o que você vai precisar? Você coloca monarquia no tempo de Davi, ou monarquia no Velho Testamento, período monárquico do Velho Testamento. Então, o que vai acontecer? Vai vir uma porção de artigos, vídeos e informação sobre este período. Então, é importantíssimo que você conheça o ambiente cultural daquele momento, em que situação aqueles fatos que você vai estudar aconteceram, né? Para que você tenha uma boa noção. Para mim, eu gosto de ir em pelo menos dois bons sites, bons artigos. E aí, de um modo geral, eles trazem as informações que eu preciso. Às vezes, por exemplo, né? Vamos trazer Davi. As informações que me trouxeram, numa das informações tinha assim, alguma coisa que não ficou muito clara. Então, aí eu vou buscar uma complementação, né? No Novo Testamento, você já vai procurar período greco-romano. E aí, gente, principalmente no NT, para a gente entender o Novo Testamento, nós temos que entender essa coisa cultural. Então, você está lá lendo Paulo, e Paulo fala que as mulheres não devem cultuar sem o véu. Aí, você não pode entender esse texto sem entender a cultura daquele momento. O que o véu significava naquele momento? Por que Paulo fechou questão aqui dentro das sinagogas, naquele momento ainda, a igreja estava dentro, né? Participava muito da sinagoga, ou nas nossas reuniões cristãs. Você, mulher, tem que vir de véu, sim. Eu não posso pegar esse texto e transformá-lo em doutrina para o nosso tempo, porque não tem significado nenhum o uso do véu culturalmente para nós. Nenhum. A bem da verdade, na nossa cultura moderna, nem se usa véu.
Não existe um referencial cultural para o véu. Então, aí o que que eu faço? Eu preciso fazer a leitura do texto dentro do contexto para ver sobre o que Paulo estava falando quando fala em véu ali para as mulheres. Senão eu posso correr o risco de fazer interpretações ao que eu quero. Então, por muito tempo, o véu era o cabelo comprido. Eu já ouvi várias vezes na minha infância, adolescência, dizer que o véu da mulher era o cabelo comprido, por isso ela não podia cortar o cabelo. É uma interpretação feita fora, totalmente fora do que Paulo está ali falando. Qual que era o problema do véu? Naquele momento, e essa informação, aí você vai obter essa informação assim, qual o uso do véu no tempo greco-romano? Aí vai vir para você todas as informações, por que que se usava o véu ali. E sobre que véu, e sobre que postura, e sobre que situação Paulo está dizendo para a mulher manter o uso do véu. Né? E aí, porque o princípio é atemporal. O que Paulo quis ensinar ali está acima do modelo cultural, porque é revelação para toda a terra. Nós estamos hoje lendo esse texto de Paulo. Então, é preciso que eu entenda o contexto para eu retirar o princípio, porque o princípio não está preso à cultura nem ao tempo. Quando nem havia sociedade mesmo estabelecida, estabeleceu-se uma série de princípios sociais ali no Éden com Adão e Eva. Quando estabeleceu-se a monogamia, quando estabeleceu-se o compromisso social de unir-se, quando estabeleceu-se o compromisso espiritual de uma só carne, ali no Éden. Adão e Eva não tinham pai e mãe, ia separar de quem? Mas o princípio não está preso ao modelo cultural vigente. Ele se aplica em toda e qualquer situação. Por isso que o meu dever é saber o que está atrelado ao ensino, principalmente no Novo Testamento. Então, naquele momento da história, já havia um movimento de liberação da mulher forte dentro do Império Romano. E uma das coisas, né, modelos de manifestação era o uso do véu. As mulheres casadas mantinham os cabelos cobertos. As mulheres que estavam neste processo de valorização da mulher, né, de feminismo mesmo, de empoderamento feminino, elas estavam abrindo mão de usar o véu, as casadas. Paulo falou aqui não. Este modelo de liberdade feminina não bate com a palavra. Então, aqui vocês vão ter que usar o véu. Hoje, não se tem nenhum tipo de modelo físico para este valor. Mas o princípio de submissão, o princípio de reconhecer socialmente o seu lugar como uma mulher casada, manter-se dignamente como uma mulher casada, que lhe conferia o uso do véu, Paulo diz: esse modelo tem que acontecer. Isso aqui é verdade e tem que ser desenvolvido. E este princípio não está atrelado à cultura. Em qualquer momento, nem a tempo nem a cultura, em qualquer momento ele tem valor. Tinha lá, há 2000 anos atrás, e tem hoje da mesma forma. Este princípio tem que ser resgatado, né? Todos os dias, dentro do ensino, e não está atrelado a véu. Você pode pôr o véu, usar o véu e ter um coração altamente rebelde e insubmisso ao modelo da sua feminilidade. Informações importantes: quem escreveu, para quem foi escrito, autoria e público-alvo.
Na grande maioria das Bíblias de estudo, isso já vem numa folha inicial, né? Essas informações. São importantes? Claro que são importantes. Eu preciso saber se aquele documento, né, foi escrito para quem? E eu preciso conhecer o pano de fundo destas pessoas que receberam esta informação. Quando você lê Gálatas, Gálatas tem uma informação específica para as primeiras igrejas que foram fundadas na primeira viagem. Que elas tinham um problema sério com os judaizantes. Se você não entende isso, se você não conhece esse pano de fundo, não faz nenhum sentido a leitura aos Gálatas. Qual era o problema daquelas igrejas? Paulo as implanta, né? Paulo planta aquelas igrejas, deixa elas nucleadas ali. E antes, quando ele volta, né, para Antioquia, ele começa a receber informações que os judaizantes, quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram os convertidos em Pentecostes. O que acontece em Pentecostes foi uma conversão em massa de judeus espalhados no mundo todo. Tinha judeus espalhados no mundo todo. Que passaram por uma experiência, que experiência? Este Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Temos o Messias. Jesus é o nosso Messias. Eles reconheceram que Jesus era o Messias. Se tornaram, então, judeus messiânicos. Eles voltaram para as suas terras, judeus. Jesus era o Messias, mas para que este Messias seja pleno na sua vida, você tem que cumprir toda a lei. Era o que eles receberam, gente. Você tem que entender que eles voltaram para casa só com esta mensagem. Jesus é o Messias. Não tinham mais informações. Os discípulos não tinham. Eles foram construindo, foram percebendo isso na sua vivência com o Espírito Santo. Mas aqueles homens, não, eles receberam, eles creram em Jesus como Messias deles. Então, eles mantinham todos os rituais, toda a lei tinha que ser cumprida rigorosamente, e eles reconheciam Jesus como Messias. Quando Paulo chega na região da Galileia, encontra esses homens lá nas igrejas. Então, Paulo prega a graça. Paulo prega a graça e bate de frente com eles. Não, não é a graça que vai nos conferir a verdade do Messias, é a lei. É cumprindo a lei que esse Messias se realiza entre nós, porque ele é o Messias da lei. E esse pessoal foi uma pedra no sapato de Paulo. Até alguns estudiosos acreditam que esse seja o que eles chamam de espinho na carne, tem sido os judaizantes. Então, Paulo foi embora e eles ficaram lá, falando, não é assim não. Paulo não entendeu direito, não. Paulo até é um discípulo fora da época. Paulo nem conheceu Jesus. Isso que nós aprendemos com os discípulos que conviveram com Jesus. Tem muito mais validade do que Paulo, que chegou depois. E que perseguiu a igreja, sabe? E aí criou uma confusão. Então, Paulo escreve para mostrar a força da graça e que não vale nada a lei. Quando você lê a carta aos Gálatas com essa compreensão, você vai ter uma riqueza de percepção muito maior trazendo para a sua vida, porque, como eu disse a vocês, princípios são atemporais e aculturais. Qual é o princípio entre graça e lei? Justificação pela fé. A graça me é suficiente. E hoje, como é que eu aplico isso?
com a luta que eu tenho com a religiosidade, com a luta que nós temos em achar que uma vida cheia de religiosidade dá algum respaldo para a santidade. É a nossa lei, entre aspas. É. Este valor que Paulo prega ali em Gálatas é atemporal. Mas eu só posso compreender isso se eu entendo para quem Paulo escreveu, quem escreveu o apóstolo Paulo e para quem escreveu. E qual a motivação principal do relato. Eu tenho que entender isso. Eu preciso ser informada disso antes de começar a estudar o texto. Né? É um texto doutrinário, é um texto de consolação, é um texto de desafio. É o que traz ali? Voltando a Filipenses. Por que eu estou lendo Filipenses? Porque eu sei que é um texto de renovo de força na tempestade. Paulo deixa isso bem claro, né? Que há uma alegria que enche o seu coração no vale. Eu sei que essa é a motivação de Filipenses. Então, quando eu leio Filipenses, eu me predisponho a trazer esta verdade para mim. E fatos culturais relevantes para entender o texto. Isso é muito importante quando você está estudando biografias. Tá? Biografia, gente, é um mapeamento riquíssimo. Porque você já notou como a Bíblia é cheia de biografias? Eu nunca fiz assim um levantamento, mas eu tenho a impressão que nós temos aí, eu acho que mais de 60% dos relatos bíblicos são biográficos. Né? Até os profetas, de uma forma ou de outra, quando você lê Jeremias, você está lendo a vida de Jeremias. Quando você lê Jonas, toda aquela revelação está dentro da biografia de Jonas. Então, os fatos que cercam, né, aquele momento, você só vai estudar Jeremias se você souber o que Nabucodonosor, como Nabucodonosor chegou até ao do Reino do Sul, como é que ele se aproximou. Você só vai entender porque Jeremias, gente, Jeremias, ele recebeu o enviado da Babilônia, trouxe um convite de Nabucodonosor para que Jeremias fosse levado como uma pessoa importante para o reino. Ele ia chegar lá e ele ia ser um exilado nobre, honrado. Por que isso aconteceu? Como isso, que importância tem isso? Ah, é um fato da vida de Jeremias? Não, é o fato da vida de Jeremias. Foi quando ele disse: Não, eu vou ficar com o meu povo. Ele abriu mão de ir para um palácio, ser honrado, ser paparicado, porque Nabucodonosor achava que ele estava do lado dele. Quando ele dizia: Não adianta, nós vamos para o exílio. A taça da graça transbordou. Nós vamos para o exílio. Aí Nabucodonosor achou que Jeremias estava do lado dele. E queria dar toda a honraria possível a Jeremias. Jeremias dá a seguinte mensagem: Eu não vou. Eu vou ficar com o povo da terra. Eu vou ficar com esse povo que está a vida toda dizendo que eu sou um profeta fraco, falho. E não se esqueça que Jeremias começou a profetizar menino, jovenzinho, e morreu profetizando. Então, toda a vida de Jeremias é importante se eu conheço esses fatos. Depois ele é levado ao Egito e novamente se levanta e volta todo mundo, né? Até que Jeremias morre no período que Israel estava em Babilônia.
Use e abuse na pesquisa por imagem. Gente, isso é muito importante. Objetos, por exemplo, uma candeia. O que é uma candeia? Roteiros, as viagens de Paulo, aí entre os mapas. Mapa é muito interessante de você usar. Localizar a cidade, né? Por exemplo, quando você está lendo lá a história da mulher Ciro-Fenícia. Então, é importante que você veja a localização daquela região, porque ela era numa gentia, né? A distância que aquela mulher percorreu, a forma, a distância que a região Fenícia tinha das outras das regiões. O que, onde aquela mulher ouviu falar de Jesus? Né? Se eu vejo no mapa, eu tenho uma noção, tá? Explore canais do YouTube de aulas bíblicas que contemplem o tempo cultural em estudo. Gente, a riqueza que tem não é pouco, não, tá? E aqui eu trouxe para vocês algumas gravuras do meu banco de imagem, porque eu faço um banco de imagem. Eu vou, quando eu vejo uma imagem boa, que me explica bem, aí eu salvo. Porque seguramente eu vou precisar dela lá na frente, né? E aqui a gente tem uma candeia escondida num alqueire. A palavra alqueire em português, se você colocar H, ela é uma medida agrária. Mas alqueire em português também, olha a importância de saber, é uma cesta. Uma cesta de guardar, secar os cereais. Tá? Então, ela era uma cesta bem fechadinha. Né? Era uma cesta que, para evitar, era para colocar os cereais para secar, então ela tinha aquela proteção. E Jesus diz: nenhuma mulher acende uma candeia. O que é candeia? Uma lamparina, né? E esconde debaixo de uma cesta. Pelo contrário, ele coloca num lugar alto. Agora veja que interessante. A cesta não era uma cesta qualquer. Quando se tinha crianças pequenas em casa ou doentes e queria assim uma meia luz, aí se colocava isso, escondia a candeia para que ficasse só saísse rasgos de luz para que a casa não ficasse totalmente escura. Então Jesus diz: não faça isso. Você não vai ter rasgos de luz na sua casa. Você precisa ter sua candeia num lugar alto, onde toda a casa seja iluminada. Aqui é uma estrada romana. Essas estradas ajudaram demais a expansão do evangelho e Deus trouxe Roma para isso. Deus abriu as portas, Roma fez isso sem essas estradas que Roma fazia, porque a razão de Roma, né, a força de Roma era a guerra. Eles avançavam muito e a 90% do efetivo de soldados era infantaria, era por terra. Então, Roma fez estradas muito boas para a sua legião de soldados. Numa hora que a igreja precisava de estradas para expandir o mundo todo. As santas coincidências do céu, né? Que não é coincidência nada. Aqui é o Mar da Galileia. Quanta gente pensa que o Mar da Galileia é um mar mesmo? O Mar da Galileia é um lago. E Lucas chama de Lago de Genezaré. Era um lago muito grande, e muito grande mesmo. Rico em peixe, o Mar da Galileia, ele mantinha a produção de peixe para toda a região, né? Daquele momento da Palestina. E aqui mais duas figuras. Aqui a gente tem um barco, o barco que o Senhor Jesus usava para as pescarias e para os transportes.
Aí a gente tem a popa, a proa, e quando você vê que Jesus estava na proa dormindo, você tem uma noção. E aqui o uso da funda. Você sabia que a funda era dessa forma? Eu não sabia. Eu achava que era só pegar e jogar. Observem que é um treinamento muito específico, muito, não é pegar jogar uma pedrinha, não. Tanto que aqueles que usavam o uso da funda, né, os fundistas, eram treinados, exércitos que tinham soldados treinados na funda, era um grupo de elite no exército. Né? É uma casa palestínica aqui. Aqui a gente vê com clareza a simplicidade. A maioria esmagadora das casas no tempo de Jesus era assim. Aqui você entrava na casa, essa parte baixa aqui ficava os animais de estimação, que eram as cabras, né? Toda a família judia tinha uma cabra, a cabra fornecia o leite, enfim. A gente viu isso em NT, quem fez NT comigo. E aqui a gente tem um modelo de casa, que é importante para entender uma série de coisas no contexto. E, por fim, a aplicação. Releia, depois que você entendeu as palavras, entendeu os verbos, né? Quando a gente voltar, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Aí você vai reler o texto novamente. Com todo o conhecimento que você adquiriu sobre aquele texto. Aí você vai meditar, vai ler novamente. Agora você já sabe uma porção de coisas que deu clareza ao texto. E você vai registrar no seu caderno, anotar mesmo, né? O discernimento que o Espírito Santo trará ao seu coração. E ele traz. É impressionante. A força que o conhecimento, né, do que está escrito na lei, vamos dizer ali, né, a lei, como a lei recebe graça de uma forma bem nítida, né? O que está escrito, ele passa a ter vida quando nós, pelo conhecimento, abrimos o nosso coração ao Espírito Santo. Faça em pontos separados, isso é importante. Não escreva assim, o Senhor falou isso comigo, não. O Senhor pontuou isso, dois, isso, três, isso. Né? Porque quando eu faço em pontos separados, eu vou fechando as áreas que eu preciso buscar, que eu preciso entender, que eu preciso fortalecer com conhecimento que chegou até mim. E registre tudo. É seu diário espiritual. Registre os espaços e caminhos de aplicação daquilo que o Senhor lhe falou. É a sua, é o momento que você vai apreender o que Deus falou com você, deixar registrado, e quando a gente registra, há uma espécie de documento na alma da gente, né? Estabeleça metas de construção espiritual frente ao ensino recebido. Então, se o Senhor trabalhou com você claramente numa área, então você coloca diante do Senhor um tempo, né? Não tenha arrogância espiritual de dizer, levanto daqui pronta, não. Se levanta desse encontro, dessa conversa com o Senhor, daquilo que foi trazido ao seu coração, com condição de se levantar e começar a sua caminhada de santidade. E feche, naturalmente, com uma oração. Coloque em palavras direcionadas a seu Senhor e comece a trilhar o caminho da construção, reconstrução do melhor de Deus para a sua vida. Então, agora vamos ver na prática isso que vimos como roteiro. Eu escolhi até um dos últimos que a gente fez na nossa sala virtual, que é o Salmo 91. Tantas meninas aqui que caminham comigo vão assistir novamente. Por que eu escolhi pensando, né, na aplicação do mapeamento de versículo, que é o que eu aconselho
vocês a começarem, tá? Comecem com um versículo. É importante que aí a coisa vai sendo, você vai treinando, vai chegar uma hora que você não vai precisar nem ir mais lá no roteirinho, que você vai ver quais são as importâncias mesmo, o valor de cada passo. E esse é um versículo que todo mundo gosta dele, que todo mundo fala nele, que a gente, quando não tem uma palavrinha pronta, vai nele, porque é infalível, né? É uma mensagem que traz para nós conforto, força. Mas será realmente que você sabe o que está nesse versículo? Eu confesso a você, quando eu terminei de mapear o Salmo 91, há alguns meses atrás, eu falei: Senhor, me perdoa por ter passado tantas vezes nessa belezura e não ter mergulhado naquilo que o Senhor realmente quis falar para nós neste salmo. Microfone, gente. É o seu, Cléo. Está aberto, meu bem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, vamos na imersão literária. Quando nós trabalhamos em versículos, a imersão literária é de muita importância. Como é um salmo, então, é muito importante também você ter feito, né? Eu não fiz neste salmo especificamente, porque a gente vem trabalhando na sala virtual de uma forma quase assim, dentro de uma mesma leitura, né? Então, não houve necessidade. Mas aqui fica o apelo para você fazer a imersão cultural, né? Quem escreveu esse salmo? Quando escreveu esse salmo? Em que situação esse salmo foi escrito? Em que momento de Israel ele foi escrito? Fica aí como exercício, já um exercício de complementação de crédito, tá? Já estão sabendo que vão precisar fazer isso. Fazer a imersão cultural do Salmo 91. Então, naturalmente, que você não vai fazer a literária, porque ela já está pronta. Mas você vai fazer a cultural, a imersão cultural do Salmo 91, é uma das atividades de complementação de crédito, tá bom? Que vocês vão receber no final semana que vem, tá? Mas essa aí já tá, vocês já estão sabendo que vocês vão fazer a imersão cultural do Salmo 91. Então vamos lá, imersão literária. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Separei os verbos, marquei aqui em azul. Habita, descansará, direi, confiarei. Como eu estou fazendo mapeamento de versículo, eu preciso ter a disposição de não perder nenhum verbo. Porque, como eu disse a vocês, é no verbo
que está registrada, ou que traz para mim e para você a ação, a razão daquele texto. O que, que aquele texto vai trazer para mim? Na nossa conversa com o Senhor, ele vai nos dar diretrizes, ele vai nos dar caminhos, ele vai nos dar metas e ações. E essas metas e ações vêm através dos verbos. Coloquei em verde os substantivos, que eu quero fazer uma imersão. Sei o que é esconderijo, sei o que é sombra, sei o que é refúgio, sei o que é fortaleza. Não estou com pressa, quero retirar tudo que esse versículo tem para mim. Então eu vou lá no dicionário saber o que é esconderijo, vou saber o que é sombra, vou saber o que é refúgio, vou saber o que é fortaleza. E um outro ponto me chamou a atenção. Eu tenho 4 nomes do Senhor neste versículo: Altíssimo, Onipotente, Senhor e Deus. Quando você lê, deixa eu fechar aqui. Rosana, por favor, fecha o seu. Fechou já. Eu fechei. Quando você lê esse versículo, quando você lê Altíssimo, Onipotente, Senhor e Deus, é um Deus, é Deus, Deus. É Deus? É Deus. Mas por que que tem 4 nomes deles nesse versículo? Quando eu sei que o nome de Deus traz as suas características. Então, me chamou a atenção que nesse versículo tem 4 características diferentes de Deus que ele quer que eu saiba. É? E aí eu preciso saber o que é Altíssimo, eu preciso saber o que é Onipotente, eu preciso saber que Senhor é esse e que Deus é esse. E isso é muito importante. Tá? E aí eu vou entrar no universo do caráter de Deus. Porque se era só Deus, simplesmente, se ele quisesse que nesse versículo só a pessoa dele aparecesse, por que que ele trouxe 4 dos seus nomes? Isso precisava chamar atenção e eu preciso saber quais características de Deus ele está levantando, quais partes do seu caráter, o que realmente ele tem na sua estrutura, no seu caráter, que quer que eu conheça ao receber a orientação nesses 2 versículos. Então vamos lá. Vamos ver os verbos. O que é habita? Observe o seguinte: habitar é morar, residir, viver em um lugar ou ainda estar presente ou ocupar espaço. Habitar não é estar de passagem. Habitar não é visitar. Eu preciso entender que habitar indica a ação de ocupar um lugar de forma permanente. Mesmo que temporário, mas para você pode habitar por 6 meses. Mas foram 6 meses de ocupar o lugar. É o seu lugar. É. Habitar não é passar de vez em quando. Não é fazer uma visita. Não é dormir uma noite. Habitar não é pernoitar. Habitar não é visitar. Habitar é fazer morada, é residir. Então, eu já tenho uma informação importante. Esse versículo não é para qualquer um. É para aquele que habita, faz morada, malicuia. É a sua referência de vida. É o seu endereço. Eu não posso usar esse versículo se eu faço visitas. Se eu não, sabe, eu passo de vez em quando. As bênçãos do Salmo 91 é para aquele que habita.
Aí o verbo me pegou. Porque habitar, se eu sei o que é habitar, e a explicação do dicionário traz isso para mim, ele diz que indica a ação de ocupar um espaço, um lugar. É o seu lugar de pouso, é o seu lugar de repouso, é o seu lugar de referência. Vai preencher um currículo, vai fazer uma. Onde você mora, onde você reside, onde eu posso te encontrar, onde as pessoas que vivem com você moram, onde você habita. Então, o Salmo 91, com todas aquelas bênçãos maravilhosas, não é para todo mundo. Definitivamente. O salmista, na revelação do salmo, ele abre o salmo dizendo: tudo que for dito de bênção daqui para frente é destinado a quem habita. O verbo descansará. Interessante que o verbo está no presente do indicativo. Não é habitou, não habitará. É aquele que habita. Hoje, hoje. Né? A minha vida hoje. Não é uma ação daqui para frente, não. É hoje. Né? Hoje. Presente do indicativo. Descansará. Forma conjugada do verbo descansar no futuro do presente do indicativo. Significa que a pessoa mencionada irá repousar, relaxar ou deixar de realizar alguma atividade. É um verbo que indica que eu, no futuro, em situações futuras, eu tenho um lugar de repouso. Aí eu volto para o meu versículo. As bênçãos do Salmo 91 é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa. Eu tenho que habitar no esconderijo do Altíssimo. E eu tenho que descansar à sombra do Onipotente. Então eu preciso saber o que é esconderijo e o que é sombra. E eu vou saber, para a ideia ficar clara. Direi, forma conjugada do verbo dizer no futuro, indicando que a ação de falar acontecerá em um momento posterior. Veja bem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente dirá do Senhor. Ele é o meu Deus. É uma ação que seguirá ao fato de que habito no esconderijo e descanso à sombra. Ele é o meu Deus. O verbo aí, o verbo é o verbo que estabelece o momento, o ser, o estar, né? E confiarei. Primeira pessoa do singular, do futuro, do indicativo do verbo confiar. Significa que no futuro a pessoa que fala terá confiança, acreditará ou depositará fé em algo ou alguém. Quando eu leio o versículo, se eu sou um habitante do esconderijo, se eu estou à sombra do Onipotente, eu me levanto com autoridade para dizer: Ele é. Ele não foi, ele não será, quem sabe um dia não. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Observe que descansará e confiará estão no futuro. O Salmo 91 não é uma projeção especificamente para hoje. É uma projeção para tudo que espera o habitante do esconderijo do Altíssimo e o que descansa à sombra do Onipotente. Vamos lá. Agora nós temos os substantivos. O que é um esconderijo? É um lugar secreto em que se esconde alguém ou alguma coisa. E aqui o Senhor me pegou de cheio. O esconderijo do Altíssimo é um lugar que só ele conhece. Esconderijo é diferente de
nós vamos ver de fortaleza, por exemplo, de refúgio. O esconderijo, ninguém conhece o esconderijo, só quem escondeu nele. É um lugar secreto, é um lugar de acesso exclusivo de quem está escondido. E aqui, gente, só quem habita no secreto do Altíssimo tem direito às bênçãos do Salmo 91. E isso a gente precisa resgatar. No esconderijo, só eu e ele. No esconderijo do Altíssimo, há a segurança de que ninguém mais me encontra ali. E quando eu penso nisso, eu estendo, porque muitas vezes a gente usa o Salmo 91 mais como um salmo de proteção, de bênção, mas eu sinto, e pelo menos foi na aplicação, na minha aplicação pessoal, que o Senhor está nos convocando a viver as bênçãos do Salmo 91. Por isso que elas estão todas no futuro, mas elas são construídas no presente, quando eu escolho habitar no secreto com o Senhor. Eu e você temos negligenciado muito do esconderijo do Altíssimo. E é no esconderijo do Altíssimo que ninguém mais acha a gente, viu? Que o inimigo não nos encontra, que as nossas mazelas não nos encontram. Quando nós somos confrontados com ele, guardados nele. Né? Sombra, o que é sombra? Dentro da. Quando a gente pensa na sombra, a sombra não é a pessoa. Né? Quando você vê a projeção da sombra, você pode falar, é a sombra de fulano. Mas claro que não é fulano. Né? Quando a gente pensa em sombra também, a gente pensa num lugar onde a luz não ofusca, a luz não tira te dá leveza do calor forte, da, 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 da de toda aquela invasão, né, que pode vir sobre você quando você está na sombra do Altíssimo, né, na sombra do Onipotente, guardado debaixo da sombra. É muito interessante como você está protegido do calor, da luz forte, né, das invasões que agridem os seus sentidos, o seu bem-estar. Quando você está num lugar assim, bem calorzão, numa roça brava, aquele calor de verão bravo, você olha assim à sua frente, a uns 10 metros tem uma árvore bem frondosa. Chegar àquela sombra, só de estar debaixo daquela sombra, à sua volta o calor está do mesmo jeito, tá tudo, sabe, tá no mesmo calor, a mesma agonia. Mas estar debaixo da sombra daquela árvore traz a você a sensação de que no meio do calor tem refúgio, no meio do calor tem descanso, no meio de tudo aquilo em volta tem um lugar onde eu estou protegido de tudo aquilo que porventura está trazendo muito desgaste, mal-estar, que pode me levar a uma desidratação, que pode me levar a um desmaio, que pode, sabe, eu estou à sombra. Agora quer ninguém saber? Cola quente. Opa, Rosana! Não sabia, tá? Não. Olha aí! Aprendi com a... A irmã está usando a cola quente na hora da aula. Então, vamos lá. É toda parte, dentro do entendimento espiritual, sombra pode significar proteção e refúgio em Deus. Essa descrição bíblica, toda vez que vem a palavra sombra na Bíblia, né? É toda parte de você que você não consegue ver, reconhece ou aceita. Essa é uma expressão também usada na Bíblia para trazer para nós esse entendimento, essa compreensão de que
muitas e muitas vezes nós estabelecemos escuridão dentro de nós, e fugimos, do nosso, daquilo que precisa ser visto, ser percebido. E aí eu fiquei pensando, eu preciso estar perto do objeto que me faz sombra, não é? Se eu quero a sombra da árvore, eu preciso estar perto da árvore. Ah? A 10 metros de distância, a sombra da árvore não me alcança, porque a sombra é uma expansão ou uma projeção de um objeto, de algo. Então, eu não posso estar à sombra, descansar as minhas mazelas, descansar a minha exaustão do sol escaldante, se eu não estiver perto do objeto que faz a sombra para mim. Então, quando o Senhor diz que a sombra do Onipotente eu devo descansar, ele traz para mim essa informação, que para eu receber essa sombra, eu preciso estar perto dele. Né? Refúgio, lugar para onde se foge para escapar a um perigo, asilo, retiro, aquilo que serve de amparo e proteção. É diferente de esconderijo. O refúgio é um lugar onde, de uma forma geral, compartilha-se muitas pessoas. É um lugar, é uma rota de escape, é uma rota de fuga. Né? No Velho Testamento, o Senhor, ao estabelecer a estrutura social da Palestina, né, na divisão das tribos, ele estabeleceu as cidades de refúgio. Eram 4 cidades de refúgio espalhadas por toda a região, por toda a Palestina, região das tribos, né? E essa cidade dava proteção às pessoas que, porventura, haviam assassinado sem querer. Né? Tá trabalhando no campo, e aí o machado escapole e mata o seu companheiro que estava lá tratando, né, das coisas, enfim. Então, foi um crime sem culpa. Então, esta pessoa, se ela corresse e entrasse numa cidade de refúgio, ela estava livre da, da vingança por sangue da família. Ela seria julgada, aí, e dentro do julgamento ela passaria receberia a pena do julgamento, e não seria uma vingança, um crime de vingança, né? Então, o refúgio é um lugar onde eu sei que eu encontro segurança nas minhas rotas de fuga, rotas de escape, de perigos, né? Daquilo que a proteção que eu preciso, muito especificamente em situações, porque a gente foge de situações específicas, né? A gente foge por conta de situações específicas. A diferença do refúgio e do esconderijo é essa. O esconderijo é um lugar secreto que se esconde de alguém ou de alguma coisa. É aquele lugar onde você fica e ninguém mais vai chegar. Né? É um esconderijo onde você leva para esse lugar secreto as suas mazelas, a sua dor, e está no Altíssimo. Então você descansa o seu coração, aquilo que é aquela coisa, aquela situação difícil, você leva para o esconderijo. No refúgio, parece a mesma coisa, mas não é. O refúgio é um lugar onde todos é um lugar conhecido de proteção e escape. E fortaleza. O que é uma fortaleza? É um local físico de defesa contra inimigos, como a construção de muralhas e torres. Aí eu coloquei uma fortaleza para vocês verem. Observem, na fortaleza é um lugar
absolutamente seguro. Dentro da fortaleza, quando você conseguia chegar naquele momento a uma fortaleza, você estava salvo. Por quê? Entrou na fortaleza, tudo que você está vendo aí nessa figura, esses caminhos entre as torres tinham os vigias 24 horas que olhavam à distância a chegada do inimigo. Quantos eram, se eles vinham a cavalo, se eles estavam a pé, a distância. Entre as torres tinham vocês estão vendo aí, essas muralhas, né, abertas, com fendas abertas, onde linhas de soldados ficavam ali defendendo a fortaleza. Porque eu pensava que era uma coisa mais simples, eu achava que era só um lugar seguro. Né? Não. É um lugar onde você está cercado o tempo todo por quem te defende, por quem garante a sua segurança. Né? Você pode dormir à vontade, você pode viver sem, sabe? Dentro da fortaleza, você está cercado de proteção, cercado de quem está ali debaixo de ordem, para que nada te alcance. Você está protegido, cercado por defensores. E aí veio o meu coração, né? A fortaleza do Senhor, quando o Senhor diz que nós somos cercados pelos anjos dele, que os anjos dele nos cercam, né? Que dão a nós essa segurança. Então, fortaleza é muito, muito mais só que um lugar onde você está tranquilo. Não. É um lugar onde você pode ficar absolutamente em paz. Porque toda a proteção está à sua disposição. Mas observe. Agora, dentro desse entendimento, quem é que tem direito ao esconderijo do Altíssimo? Está descansar à sombra do Onipotente. Quem é que pode dizer do Senhor que Ele é o seu refúgio, fortaleza? Todas essas ações estão diretamente ligadas ao verbo habitar, que qualifica quem tem direito a todas essas coisas. Aquele que habita, que mora no secreto do Altíssimo, que está próximo ao Onipotente, que tem convicção de dizer: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, eu tenho. Se eu habito no esconderijo, eu tenho um lugar de escape. Eu tenho uma fortaleza, um lugar onde eu estou cercado de proteção, de guardas em alerta 24 horas a meu favor. E é nisso que eu posso descansar o meu coração e confiar. Agora nós vamos ver o que mais tocou o meu coração, são os nomes de Deus que estão aqui. O Senhor trouxe 4 características desse Deus que dá tudo isso para nós: a chance de habitar nele, a chance de viver o secreto com ele, de viver no esconderijo dele, de viver à sombra do Onipotente. O primeiro nome é Altíssimo, El Elyon, aquele que está acima de toda autoridade humana, sobre toda a criação, Deus Supremo. Altíssimo é o nome político de Deus, vamos dizer assim. É o nome que está ligado à sua governança, à sua autoridade.
uma autoridade mesmo, que está acima de toda e qualquer entendimento de governo, de poder, ele está acima. E é interessante que El Elyon foi trazido como revelação antes da lei. Lá, quando Abraão foi entregar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. É o Deus que está acima de toda autoridade, de tudo que você possa entender em ordem de autoridade e poder. É o nosso El Elyon. E aqui, gente, fica mais uma vez, vocês já me ouviram falar muito isso. Nós temos que entender que acima de todo governo, de tudo que nos cerca, de toda essa ideologia maligna que rege o mundo para destruir a humanidade, tirando os olhos do céu e colocando os olhos na terra, tirando a eternidade como prioridade, colocando a terra como prioridade, toda essa formação, nós precisamos entender que o Senhor está acima de tudo. Então, defender A ou B na política não é papel de crente. Não é. O Senhor está acima de tudo isso. Ele estabelece o seu governo, a sua força e a sua autoridade. E a Bíblia diz que toda autoridade emana dele, de El Elyon. É nele que o nosso coração tem que descansar. É nele que o nosso coração tem que repousar. É em Elyon que nós encontramos esconderijo. Não é mais ninguém. Nosso coração precisa descansar nisso e fazer a nossa parte, aquilo que estiver ao nosso alcance, para defender os princípios e os valores da palavra de Deus. É isso que nos cabe. O que nos cabe é defender os valores da palavra do Senhor. A visão dele de família, a visão dele de construção moral, a pauta moral é nossa. E nós temos que defender e levantar bandeiras daquilo que o Senhor, não de poder e A, B ou C que vai resolver isso e aquilo, irmãs. O outro nome de Deus é onipotente. Olha, a gente descansa à sombra de El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Tem lugar mais descansável que a sombra de El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tem poder sobre todas as situações. É o Deus que estabelece o sim e o não. É o Deus que estabelece a sua ação poderosa e cuidadosa. Todo o poder emana do Onipotente, de El Shaddai. E é nessa sombra, é junto a ele. A gente vê no deserto, a sombra a nuvem retirava a força do sol no deserto. E é interessante, vamos voltar lá no versículo. É interessante que a gente habita no esconderijo do Altíssimo. É o nosso lugar. E à sombra do Onipotente a gente descansa. A gente habita, a gente vive. E na peregrinação, enquanto estamos peregrinando, nós encontramos no Onipotente a sombra para as mazelas da peregrinação. Mas eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso estar no secreto com Deus, no lugar onde o Senhor me encontra, escondido nele. Nele. Vamos lá. E aqui nós temos dois nomes, Senhor e Deus. Senhor lá é Iavé. Então, direi de Iavé.
E o que é Yahvé? O Deus de Israel, o Deus da aliança, o nome pessoal e sagrado do Senhor. Yahvé é o Deus da aliança. Eu habito em El Elyon, habito no Altíssimo. Eu descanso no Onipotente. Então, eu vou dizer de Yahvé. Yahvé é o quê? É o Deus da aliança, é o Deus do compromisso. É o Deus de Israel, é o Deus que estabeleceu normas, valores, princípios, mandamentos, estatutos para um povo. Não é qualquer Deus. É o Deus da aliança. Por isso que lá está Yahvé. E se é Yahvé, eu tenho compromisso com Deus da aliança? Realmente eu caminho, de fato, com Deus da aliança? O Deus de mandamentos, o Deus de estatutos? Será que realmente nós podemos dizer de Yahvé? Então, se eu posso dizer de Yahvé, porque eu estou aliançado com ele, que ele é o meu Elohim. Deus lá é Elohim, que é o quarto nome de Deus nesses dois versículos. Elohim, o único Deus, criador e dono de tudo, nome genérico para Deus. Elohim é a representação da nossa Trindade. O finalzinho desse nome traz o que a gente chama de plural majestático, que é um deuses, seria. Então, é a Trindade presente, é o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu direi que este Deus não é o único Deus. Elohim é o nome genérico do Deus, o único Deus, Deus Criador. Eu direi, ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Voltando lá, irmãs, para a gente caminhar para o final. Com isso que a gente aprendeu, o que que nós temos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E se eu habito e descanso, eu posso dizer do Deus da aliança, que ele é o meu único Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Agora vamos às aplicações. Como eu disse a vocês, foi a minha conversa com o Senhor ao mapear esse salmo, esses versículos. Foi aquilo que o meu coração ouviu do Senhor. Você pode ter outras aplicações, mas eu coloquei aqui para a gente como um modelo. Fixamos residências no Altíssimo. Nós temos que morar no Altíssimo. A gente não pode ser visitante. A gente não pode dar uma passadinha. Não podemos. Descansamos na peregrinação à sombra de El Shaddai. Ele proporciona para nós sombra enquanto estamos peregrinando. Por isso o verbo no futuro. Quando você precisar de sombra, porque você habita no Altíssimo, você tem a sombra do El Shaddai, o Todo-Poderoso, para descansar. Proclamaremos que Yahvé é nosso refúgio e fortaleza, Deus do compromisso, do relacionamento, do comportamento direcionado. Fiquei pensando, por que o nome de Deus ali é Yahvé? Duas coisas chamaram muito a minha atenção: a necessidade de habitar e o Deus que fecha todas essas coisas. Direi de Yahvé. Eu estou dizendo, direi do Deus com quem eu estou aliançada. Será que eu ando realmente em compromisso, em relacionamento, em comportamento, de acordo com Yahvé?
Até onde Ele é o Deus da minha aliança? Depositamos toda a nossa confiança em Elohim, reconhecendo sua soberania, buscando refúgio em sua proteção e orientação meio em meio às dificuldades. Eu preciso de refúgio e de fortaleza quando eu estou em perseguição, quando o inferno se levanta contra mim, quando as situações pontuam tristeza, dor, desconforto. Eu posso recorrer a Elohim, ao meu Deus, mas eu tenho que lembrar também, o tempo todo, que Deus é um Deus de aliança, Ele é Yahvé, e que eu tenho que entender que todas estas bênçãos, elas estão atreladas a um compromisso com o Senhor. Né? E colocar isso no lugar certo, gente. Aí eu fiquei pensando, Senhor, se a gente começar a pensar assim, isso reforça a religiosidade, isso reforça, se eu vejo Yahvé no compromisso da aliança, né, é como se fosse uma troca, eu posso reforçar a religiosidade. Então, quando eu estava pensando nisso, o Senhor me leva ao verbo habitar. Se eu habito, eu conheço. Você sabe aquela história de que você só conhece alguém quando come uma saca de sal com ela? Quem conhece bem a mim são os meus filhos, as pessoas que convivem comigo diretamente. Quem conhece você são seus filhos, seu marido, porque vocês habitam juntos. Né? Então, todas essas coisas serão para mim um somatório. Né? E eu chego lá no nome de Yahvé, eu direi de Yahvé. Por quê? Porque eu habito no Altíssimo. Eu sei que existe uma sombra no Onipotente. Então eu digo daquele Deus que eu sou aliançada, que é em nome desta aliança, é por conta desta aliança que eu tenho refúgio e fortaleza. Aí quebra do zero essa coisa da religiosidade da troca. É na intimidade da habitação. Por isso a importância do verbo. Iniciando essa declaração dos versículos 2 e 3. O salmista começa dizendo de quem são as bênçãos deste salmo. Quem tem direito às bênçãos desse salmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o verbo no presente, aquele que habita. Aí ele vai descansar, ele vai dizer, por quê? A força da intimidade, a força do secreto com o Senhor, é que vai dar a você o entendimento de que ter direito à sombra, ter direito a refúgio e fortaleza, é consequência dessa intimidade. É fazer no link do amor, não da troca. Não, no relacionamento. É tudo que o Senhor quer da gente. Compromisso, relacionamento. Foi para isso que Ele não nos criou com chip. Foi por isso que nós não somos robôs. Por isso nós temos livre-arbítrio. Porque é assim que Ele quer. Ele quer habitar. Ele quer ter esse nível de intimidade com a gente. No esconderijo do Altíssimo, as ansiedades são silenciadas e as verdades eternas se tornam reais. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não apenas sobrevive, floresce, amadurece e se torna resistente às tempestades da vida. O secreto não é fuga, é fortalecimento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É que diz o Salmo 46, 1.
Queridas, eu acho que deu para vocês perceberem o quanto um mapeamento é importante. Você já tinha visto todas essas coisas nesses dois versículos? Provavelmente você não tinha nem se atentado que haviam 4 nomes de Deus nesse versículo. Então, quando eu penso na riqueza que a Bíblia é para mim, para você, e que nós temos passado por cima, anos a fio, achando que só uma mera leitura devocional vai nos dar graça e força, não vai. Não vai, porque é alimento. Sabe, Paulo, quando Paulo diz, eu quero dar carne para vocês, mas eu tenho que dar leite. E nós, a maioria, todas nós aqui, temos um tempo com Deus. Algumas têm mais tempo, outras têm mais, mas seguramente você tem pelo menos 10 anos de caminhada com o Senhor. E olha que eu estou botando baixo. Que eu acredito que a maioria aqui tem mais de 20 anos de caminhada com o Senhor. Então a gente tem que aprender mais para conseguirmos enfrentar a peregrinação. Temos o Senhor, temos toda a possibilidade, mas é uma caminhada de responsabilidade com Ele, né? Porque é nesse secreto do Senhor que todas as outras coisas vêm. Restaurar o secreto com o Senhor, a grande pegada, né? A grande fala. Desculpa, Senhor, usei o termo bem desagradável e desnecessário, né? Pegada. Mas a grande fala do Senhor para o meu coração, né? Quando eu trabalhei em cima do Salmo 91, esses dois versículos. Principalmente porque eu já falei tanto sobre ele, já usei tantas vezes, já citei tantas vezes, e com tanta riqueza.